Questão 115. O concreto utilizado na construção civil, vai entrar aí com um pouquinho de ecologia. Essa questão, né, é nem muito biologia, é meio que lógica. Tá certo? Aí mais uma vez, mais um exemplo de questão que você tem que encontrar a palavra-chave dela. Vê só. O concreto utilizado na produção civil é um material formado por cimento misturado à areia, a brita e a água. Beleza, então você tem quatro coisas, né? Você tem o cimento, tá certo? Que vai ser misturado com areia, brita e água. Isso é o concreto. A areia é normalmente extraída de leito de rios, tá certo? Ou seja, do fundo do rio, tá certo? Muitas vezes um rio que já sofreu assoreamento, ou seja, ficou raso, principalmente quando se desmata, que a gente chama de mata ciliar, a mata que está ao longo do rio, ela evita que a areia, quando chove, as árvores elas são uma proteção do solo. Então, quando não se tem árvore, quando não se tem vegetação ao longo do rio, a gota de água da chuva bate direto no solo. Isso causa erosão. E essa areia, ela não encontra nenhuma barreira, essa enxurrada, se ela não encontra a árvore, essa areia todinha vai para o rio. Isso vai deixando o rio cada vez mais raso, porque a areia vai se depositando no fundo do rio, tá certo? Quando você tem uma mata ciliar, quando você tem a vegetação ciliar, ou seja, a vegetação ao longo do rio, né? Por que chama ciliar? Porque é como se fosse uma mata que protege. Os cílios da gente é meio que uns matinhos que protegem o olho, né? É meio que uma analogia, tá certo? Daí o nome mata ciliar. Então, quando você tem uma mata ao longo do rio e chove, a gota da chuva, quando bate na árvore, na vegetação, ela amortece o impacto e escorre pela planta. Além disso, a planta tem a raiz que segura o solo. Então, a areia, o solo que está ali, ele não vai ser arrastado em grande quantidade para dentro do rio. Então, o rio mantém a sua profundidade. Isso é muito importante, tá certo? Por quê? Porque quando chover muito, o rio vai ser fundo o suficiente para suportar essa quantidade de água. E ele não vai elevar tanto, tá certo? O seu nível. O que é que acontece hoje? A gente desmata ao longo do rio. A cada chuva, mais e mais areia, porque não tem as plantas protegendo, entra no rio, o rio fica raso. É um exemplo do Pajeú, lá em Floresta, né? E aí o que é que acontece? Quando chove forte, o rio não é fundo. Então a água vai para onde? Vai cada vez mais para os lados. E aí pega casa, pega rua, pega o que for. Sai arrastando tudo. Beleza? Por quê? Porque não tem profundidade. Ok? Então, essa extração de areia do leito de rio, principalmente de rio que está assoreado, é até na verdade importante, é até legal, porque a máquina ela está tirando a areia de dentro do rio, tá certo? E está deixando o rio mais fundo. Beleza, só para isso é um conceito, tá? Procurem depois assoreamento. Isso pode cair no Enem, isso é bem explorado ao longo dos anos no Enem. Beleza? Na tentativa de reverter esse quadro, a areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Beleza? A brita, você tem as pedreiras, né, que extraem aquelas rochas gigantes e muitas vezes eles com dinamite e tal, é meio que um impacto ambiental também, né? Você precisa muitas vezes lavar e aí você tem minério que vai para rios, para lençol freático, você tem um impacto, tá certo? Você tem um desmatamento às vezes também, percebe-se que depois do estudo se detecta que aquela área ali de mata tem um determinado minério ou um determinado tipo de rocha, que é ideal para fazer brita, e aí você tem exploração daquilo ali, tá certo? Sim, que mais onde que eu estava? Sim, oriundo da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Então quanto mais você faz extração, mais você está impactando, como também se você não reutiliza aquilo que você fabricou, você precisa fazer muito mais. E aquele resto ali que você não reaproveitou vai sendo descartado em locais inapropriados. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de novo concreto, obtendo material com as mesmas propriedades que o anterior. Então, percebe, o cara pega o concreto agora, você tinha, por exemplo, uma casa, e aí ela foi demolida para fazer uma nova casa. Ao invés de comprar todos os ingredientes para fazer concreto, eles pegam o concreto que já estava ali, já duro, né? Entre os tijolos, o concreto ali, e eles quebram o concreto, formando, olha a palavra-chave aqui, ó, um particulado rochoso graúdo. Então a ideia é que esse concreto quebrado,
ele substitua, ó, quebrado e moído, ele substitua o particulado rochoso graúdo. Então, o benefício ambiental gerado nessa proposta é o quê? É a redução do quê? Se você está substituindo o particulado rochoso graúdo, ou seja, rochas, qual daqui que você vai melhorar, você vai diminuir, né? Vai fazer uma redução? É óbvio que é a redução da extração da brita. É como se esse concreto, ele está dizendo aqui, ó, esse concreto quebrado, você não precisa mais, para fazer o novo concreto, da brita. Porque esses pedaços de concreto velho, para fazer o novo concreto, está substituindo a brita, está substituindo o particulado rochoso graúdo, grande, tá certo? Então isso vai reduzir a extração de brita, porque você não precisa mais de brita, você tem resto de concreto, os pedaços graúdo, particulado, rochoso, que está substituindo a brita, beleza? Então é uma questão, mais uma, para se ligar na dica, no que está em destaque. Óbvio, não está em destaque, você tem que saber destacar o que é que ele quer, o que é que ele está substituindo. Ele está substituindo o particulado rochoso graúdo. A única coisa daqui que é rochoso e graúdo é a brita. A areia vem de rocha, mas ela é miúda. A água não tem nada de rochoso. O consumo de concreto, isso vai causar uma redução de consumo de concreto. Não, você está consumindo concreto, ou seja ele que já foi usado, ou seja ele esse novo que você está fazendo, certo? Fabricação de cimento. Não, veja que do cimento vai entrar de todo jeito. Vai ter que ter fabricação de cimento. Porque se você perceber aqui, ó, para fazer concreto, você precisa de cimento, areia, brita e água. O que está sendo substituído é a brita. Beleza?